Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no estúdio Bela Fala, hoje para falar com Laura Bebet e Iago Bebet, que são os diretores da Maré Companhia de Dança. Então sejam bem-vindos, vocês também. Estamos aqui para fazer uma proposta diferente, né? A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esses bastidores, sobre esse interno, conhecer a Maré, né, de dentro para fora, de fora para dentro. E eu quero começar falando com vocês, eu quero que vocês se apresentem, quero que vocês contem um pouco da história de vocês. Renan, Olá. tudo bem? Oi, gente. Olá, gente. Quer começar? Eu acho que eu sou bailarino, sou coreógrafo e há 6 anos aí sou diretor artístico, né? E junto com a Maré desenvolvo esse trabalho dividido com Laura agora, né? Nós nos conhecemos em 2013, por termos feito nossa formação em dança na mesma escola. Então, eu sou de Quaraci, eu faço sempre questão de dizer isso, porque eu acho que a minha cidade e a minha família, elas são meu berço cultural. Então, eu sempre faço questão de falar de onde eu vim. Mas, para dar continuidade aos meus estudos em dança, eu fui para Itabuna, e nessa mudança para Itabuna eu encontro Laura, e a gente começa a fazer essa troca de arte, né? Que antes era uma troca de formação, de amizade, sempre foi uma troca de amizade muito boa. Mas quando chego em Itabuna, essa dança vai ficando cada vez mais profissional e eu me torno professor de dança, depois de ter me formado em balé clássico. E como professor de dança, a gente vai experimentando o que é esse coreografar. E eu acho que para quem é criador, isso vai se tornando cada vez mais latente. E aí isso foi ficando latente em mim, essa vontade de fazer, de criar. E eis que surge a oportunidade de dirigir uma companhia de dança, de ter uma autonomia maior nessa criação, né? Certo. E você sonhou, assim, algum dia dirigir uma companhia ou até mesmo sonhou em ser professor? Acho que não. Acho que isso não é da minha infância, né? Acho que minha infância sempre teve o lugar do artista. Eu comecei cedo a me ver artista, a me ver bailarino na sala de casa, enquanto tinha um programa de TV de música ali, Raul Gil. Aí eram as pessoas cantando em Raul Gil e eu dançando na sala, e minha tia e minha prima festejando isso. E eu sentindo essa vontade de deixar aquilo acontecer. Minha família, por si só, eles são uma família de artistas, mas de muitos cantores. Então a música, ela chegou antes na minha vida do que a dança. A Sim. dança ela foi chegando nesse lugar de observação, de assistir meu primeiro espetáculo de dança e me imaginar naquele lugar. Minha escola, em Quaraci, ela me estimulou muito a ser esse artista que dança no palco. E isso foi me fazendo sentir esse sabor até que as coisas começaram a chegar na parte técnica, né? Uhum. De ir para uma academia de dança e Certo. tudo mais. E pra você, Laura, como que a dança chegou na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Sim, a dança chegou na minha vida muito novinha. Eu comecei a dançar com 5 anos de idade, na Valari, estúdio Uhum. de dança. Eu sou de Itabuna, do sul da Bahia. E ela chegou assim, com minha mãe sempre ouvindo que, essa menina dança muito, olha, investe nela, vai. E aí uma tia minha, que não é daqui, ela morava no Rio de Janeiro, ela tinha mais condição na minha família, ela falou, eu vou ajudar. Aí ela começou a pagar o meu balé, que meus pais não tinham condição na Obrigado, época. tia. Obrigada, tia. E aí ela ficou um tempo me ajudando meus pais nisso, e até que eu falei, nunca mais eu saio daqui. Ah, que tudo. E aí você conhece Iago? E aí vou desenvolvendo, Aham. desenvolvendo, ficando muito, já tinha alguns anos, né, na Balari, eu conheci Iago no espetáculo que eu fui a principal, né, do balé, assim, foi a Bela e a Fera, e eu era a Bela. Que tudo. Eu tinha 12 anos de idade na Aham. época, e enfim, aí a gente grudou, assim, acho que no primeiro ano também ainda foi um lugar de Partners. parte. É isso, de dançar, não era tão profunda essa amizade, a gente foi desenvolvendo uma conexão que nunca mais soltou. E, enfim, então a dança ela entra nesse contexto pra mim e sempre foi um lugar assim.
tá, eu não sei se eu vou querer, eu não quero ser bailarina profissional. Eu dançava por muito amor, eu amava aquilo que eu Uhum. fazia, eu era muito responsável, eu me entregava, mas também sempre muito descontraída, não levava aquilo de forma tão pesada assim Sim. pra mim. Massa. E quem conhece vocês, assim, bem de pertinho, consegue perceber que vocês têm essa conexão, que vocês são bem grudados. Até os Verdade. nomes, né, são parecidos. Tem esse Berbert aí, que, né, aqui é Isso. um sobrenome, aqui é um nome, né? Então todo Isso. mundo Então, pensa que é irmão, que é da família, e eu acho isso muito legal. Então sempre existiu esse sonho, assim, de vocês de construir alguma coisa juntos. sim. E assim, eu comecei em Quaraci, eu não comecei na Balária, eu comecei no Balé Dancê, foi a minha primeira escola de dança lá em Quaraci. Uhum. E quando eu fui Um crescendo, beijo pra Quaraci. um beijo pra Quaraci sempre. E quando eu fui crescendo, aí eu precisava viajar para Itabuna. Então acho que no início esse contato era É, de menos conexão, porque eu não morava em Itabuna. Então, um ano depois eu fui para Balari, já estar lá morando na cidade para continuar minha formação. E acho que essa aproximação começou a acontecer. Mas a gente começou a sentir desde quando fomos para a universidade, assim, para essa formação mais profissional, foi surgindo essa isso. vontade, uma intuição, eu acho. Então, a gente foi acontecendo, né? Em 2017, nós fomos embora de Itabuna. Ele foi morar na Áustria, eu fui morar. Foi na Áustria, depois Não, eu fui Rio? para o Rio de Janeiro Não, Rio primeiro. primeiro. Legal. E eu fui morar em São Paulo, eu tinha 15 anos. E aí a gente, nesse morar longe, foi engraçado, porque eu senti que sabe, é Iago que é a pessoa que me conhece no meu lugar artístico de ser, no meu lugar cultural. Ele era a pessoa que mais me conhecia, então a gente trocava muito eu morando em São Paulo. E em São Paulo eu fui pra ser modelo, entrei numa agência na época. Mas era muito nova, e, enfim, não acontecia muitas coisas. Eu acabei estudando muito, eu passava muito tempo estudando. Adolescência, gente. E aí acho que. Enfim, e também quando eu tinha passado em um teste, precisava me emancipar, e meus pais não deixaram. Eu falei, por que você me deixou então ir embora pra São Paulo? Mas ainda dançava lá em São Paulo? Dançava Ah, em São legal. Paulo, eu continuei dançando, continuei minha formação em balé clássico, Uhum. né? Eu sou formada na Royal. E eu Chique. continuei lá e também fiz teatro. E aí foi meu ano do Eu teatro. senti que você é mais da cena, eu senti. Mas eu fiz teatro um ano lá em São Paulo, fiz cursos, eu fazia um teatro no bairro que eu estudava, que é a Lapa, lá em São Sim. Paulo. E depois eu fiz um curso no Sesc, em São Paulo, de teatro. E, tipo assim, eu estudava todos os dias de segunda a sexta até tarde, depois ia pra dança, depois fazia teatro. Chegava em casa umas 10 da noite, saía no outro dia às 5 da manhã, e no sábado ainda inventei de fazer esse teatro, e eu tinha 15 anos de idade. Então era desse jeito. Mas Sempre aí, foi enfim, artista, assim. ficou muito pesado também, assim, tanto para meus pais no lado Uhum. financeiro, quanto para mim, no sentido de manter essa distância da minha família muito, Sim. muito drástica, né? De 15 anos de idade, sair de Itabuna, do sul da Bahia, para São Paulo, capital. Foi muito, muito maluco mesmo, assim. E aí eu Eu volto. imagino. E engraçado que eu estava no Rio de Janeiro vivendo isso ao mesmo tempo. Lá eu fui para uma escola de balé clássico, para a escola de dança Alice Arja. E aí eu entrei para a companhia de balé do Rio de Janeiro, mas essa sensação do afastamento da família também mexia muito comigo. Então nós estávamos em lugares diferentes, Sim. vivendo coisas grandes com arte, né? De investirmos na nossa carreira artística, mas com essa mesma sensação de partilhar o quanto que era pesado estar vivendo uma rotina tão intensa, de estar o dia inteiro voltado a isso, mas de sentir falta desse afeto. Eu acho que isso também vai desembocar no nosso jeito de levar a maré, A né? maré, ela Exatamente. surge desses sentimentos, né? De tudo isso que aconteceu com a gente, que Uhum. engraçado, em mundos diferentes, temos vidas diferentes, contextos diferentes, Sim. eles sempre teve algo parecido que ia acontecendo em paralelo. Eu já ia falar isso agora, porque os dois foram pro Sudeste, então já é uma vibe totalmente diferente. Tem essa coisa mais fria, né? E aí, Contrário de vocês, né? totalmente, né? E eu vim do Sudeste pra cá e é muito diferente, né? Aqui a galera realmente é mais acolhedora, é mais quente. Você passa na rua, todo mundo fala com você. Sim. E aí, vocês acham que isso realmente
mexeu um pouco com Mexeu. vocês? Além de vocês estarem afastados, né, tipo, enquanto amigos, tinha esse lance de estar longe da família, né? Você já tinha saído da sua cidade, já tinha ido para outra, aí vai para outro estado, Sim. e aí teve esse choque, teve esse lugar de saudade da Bahia, saudade do calor. Eu sempre digo que ir para o Rio de Janeiro me trouxe uma coisa que ainda não tinha acontecido na minha vida, que era me deparar com um lugar que eu ia trabalhar o dia inteiro, produzir o dia inteiro, sem a presença do amor. Uhum. Né? Eu acho que em Quaraci, no meu ambiente de preparação, na minha escola de dança, em Itabuna, na nossa escola de dança, na minha escola, até na universidade, tudo foi na Bahia. Então, essa presença do afeto, do cuidado diário, dessa troca de olhar, do abraço quando chega, isso fazia com que os dias difíceis fossem menos pesados. Então, quando eu fui para o Rio, eu tinha amigos que moravam comigo, que foram da Bahia junto comigo para lá, mas no ambiente em si de aprendizagem ali, da troca, o balé ele já tem essa postura muito disciplinar, né, com quem se dedica a isso. Então eu me senti afastado demais desse calor do afeto. Então foi pesado pra mim. Foi uma época de um susto. Eu fiquei, eu aguentei 7 meses. Eita, muito tempo. Você ficou quanto Eu tempo? fiquei um ano. Um Eu ano. fui em janeiro, voltei no finalzinho de dezembro. Sim. Eita, já saíram correndo, né? É, Eu não já tô ficamos aqui muito já tempo, não. na Bahia fazem 3 anos. E não quero ir embora, então tá uma delícia, gente. E Olha o só como calor é que faz com as diferente o calor, né? Massa. Aqui, Laura já puxou o gancho de uma pergunta que eu ia fazer, né? Tipo, por que que a maré existe? Então ela já deu essa introdução e eu queria que vocês discorressem um pouquinho mais sobre isso, né? O porquê que a maré existe, Sim. qual é o objetivo, como que a maré nasce, né? Pode contar um pouquinho isso pra gente? Ai, quem vai falar primeiro? Eu vou falar mais do meu ponto de vista, assim, Sim. porque a companhia ela existe há um bom tempo, né? Sim, E aí eu acho que a água sim. entra nesse lugar. Mas Aham. depois disso que eu contei, de voltar de São Paulo, fui para Itabuna e fiz o meu terceiro ano, né, do ensino médio em Itabuna, eu falei, não, agora eu vou embora, quero ir para Salvador, quero morar na capital, queria morar na cidade de praia. Tudo Itabuna não justo. tem praia. Tem Ilhéus muito pertinho, mas não tem. Então, isso pra mim era essencial. E aí eu falei, o que que eu vou fazer? E fiquei um tempão pesquisando o que eu queria fazer, até que eu vi o curso de comunicação, focado em produção cultural, que é da UFBA, né? Na Facom. Uhum. E quando eu fui me inscrever no Enem, para fazer o curso, ele não tinha aberto as vagas no início do ano, ele só iria abrir no meio do ano. Eu fiquei desesperada. Eu falei, não, mas eu tenho que ir embora para Salvador. Sim. E aí surge meu irmão falando: olha, tem um curso aqui que eu não conheço chamado BI em Artes, Bacharelado Interdisciplinar em Artes, que uma amiga minha faz, que hoje é uma E uma grande amiga. amiga minha. Eu também. E uma amiga também. Unidos Que de eu já tô novo. sabendo. Que uma amiga dele fazia na época, que hoje se tornou uma grande amiga minha, Cauane. Aham. E ela foi me contar o que era o curso, aí me contou assim, também é um curso que muita gente entra sem saber como ele é, mas ele é muito incrível, assim, é um curso pensado para desenvolver pessoas, para Uhum. depois eles se tornarem profissionais. Então, eu sou uma defensora do BI, assim, do Uhum. bacharelado Somos. interdisciplinar. E aí minha família, ela se assustou inicialmente, minha mãe e meu pai não queriam, assim, ficaram com medo. Eu falei, não, eu vou. E eu fui. Uhum. E aí até que lá eu entrei no teatro musical, fazia um teatro chamado Sion Broadway. Tudo. Fiquei um tempinho, assim, passei nessa audição, fiquei por 6, 7 meses, eu acredito. E aí, esse meu lado também de continuar artista, Uhum. ele esteve muito presente nesse ano. Mas veio pandemia, aí eu volto para Itabuna, fiquei estudando home office, mas eu fui desenvolvendo uma outra coisa em mim, que Uhum. era o lado de olhar por trás, assim, de quem desenvolve, de quem pensa a estratégia, de quem tá fazendo isso acontecer, quem é que tá botando um espetáculo no teatro, quem é que tá fazendo esse filme. Então isso começou a desenvolver muito em mim, eu já sabia que eu queria fazer produção cultural em seguida, assim, do BI. Finalizar meu BI e fazer produção era algo inegociável, assim, me formar nessas duas coisas. E aí foi quando eu fui compartilhando também com o Iago esse meu Uhum. lado, que é um lado mais estratégico, que é um lado de quem pensa o negócio, de que muita gente não gosta, assim, que é Uhum. olhar a planilha, o Eu financeiro. não gosto. Eu É. não gosto. E aí a gente foi trocando muito isso. Iago vai embora para Salvador, ficou quantos meses? Acho que foram Fiquei 4 4 meses, meses né? lá dessa última vez, sim.
Iago foi para Salvador em 2024 e eu estava num processo de terminando minha faculdade, estava no Uhum. penúltimo ano ali e pensando o que eu queria trabalhar, com o que eu queria trabalhar. E Iago me traz a necessidade de desenvolver a imagem dele. Sim. E aí eu falei, bora, Incrível. bora. E a gente construiu um documentário, né, pro Instagram, de várias partes sobre como é a mente criativa dele e o que ele desenvolve. Isso. Eu vi esse vídeo. E você estava presente no vídeo? Tava, trabalhei com Tava. vocês, sim. E, enfim, então eu trouxe desenvolvi isso junto com ele e a gente ali falou, a gente precisa criar algo juntos, assim, eu acho que vai dar muito certo, a gente se dá muito bem, nós somos grandes amigos, irmãos, assim, de alma, e eu acho que a gente tem como desenvolver um produto, mas a gente não sabia na época o que era esse produto, o que era isso que a gente ia fazer. Uhum. E também eu falava pra ele, eu acho que eu tenho que me desenvolver mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que conhecer mais Salvador, conhecer mais pessoas. Sim. Eu acho que eu tenho que ter mais experiências nesse lugar de produção. Sim. E aí, Iago tem toda uma história antes também desse encontro. E eu acho que sempre a vida veio preparando a gente para esse momento, né? Eu tenho me sentido num lugar de era para eu estar aqui. Hoje eu tenho vivido com a Maré essa sensação de era para eu estar aqui, para Laura estar aqui, para nós estarmos juntos, porque apesar de não sermos da mesma universidade, nós fizemos esse mesmo curso, né? Nos dedicamos a esse mesmo curso, que é o Bacharelado Interdisciplinar em Artes. Eu na UFSB, em Itabuna, na Universidade Federal do Sul da Bahia, e Laura na UFBA. Mas essa interdisciplinaridade do curso, acho que também se liga muito à forma que a gente pensa a arte. Acho que a arte, para mim, desde a minha infância, como tenho uma família com música, com pessoas de artes plásticas, com compositores, com escritores, isso me fez crescer multilinguagem. Então, quando eu encontrei o BI, não foi num momento em que eu pesquisei sobre isso, que eu soube que alguém me apresentou. A universidade estava sendo fundada, eu fazia enfermagem, porque eu sempre tive. Olha, Eu tinha esse detalhe na minha vida. E uma Curiosidade. seringa aqui, uma seringa ali. Mas eu sempre gostei de biologia na escola. Acho que muito porque a minha professora de biologia, Laísa, adoro. Ela era incrível, nós somos amigos até hoje. E isso me aproximou muito de entender. Eu sempre gostei dessa parte científica e genética e coisa e tal. E aí eu fui me encaminhando para a área de saúde muito pela minha identificação com as minhas aulas de biologia. Mas no segundo semestre, se eu pegasse todas as matérias, eu não conseguia mais fazer aula de dança. Uhum. Então ali eu tive que tomar uma decisão, e aí eu tomei a decisão de faltar quase todas as aulas do meu segundo semestre de enfermagem, porque a dança não ia parar. E junto com isso veio o curso do bacharelado interdisciplinar em artes. Eu fui me desenvolvendo, eu também interrompi isso para ir para o Rio de Janeiro, ou para essa minha ida para a Áustria. A dança foi me tomando diversas vezes, e que bom que foi me tomando, né? Mas nós nos encontramos nessa idealização de uma arte multilinguagem. Eu encontrava a Laura e Laura falava assim: eu não penso em uma coisa que seja pontual, uma escola de dança. Eu quero algo que caiba tudo dentro, que tenha muitas coisas que envolvem arte, essa possibilidade de desenvolver arte de várias formas. Trabalhar com diversas pessoas, assim, não só Legal. bailarinos, sabe? Mas ter diversas pessoas, mentes muito criativas junto Sim. com a gente, assim. Quando eu cheguei em Salvador, ela omitiu, mas ainda teve uma inscrição do BBB no meio, né? A transição do Instituto no ano passado. E Laura, ela já tinha comentado comigo nesses nossos últimos encontros de trazer essa parte estratégica dela da produção para a companhia ainda dentro do ECOA. Quando a gente soube dessa transição do Instituto para essa área da música, de dar um foco maior nisso, eis que começa a surgir isso, e ela disse: amigo, nosso projeto é a companhia. Eu lembro de onde você estava sentada quando você me disse isso em sua casa. Nosso projeto é esse, o nosso projeto é a companhia. E a Pode partir até não ser nosso projeto final. Tipo assim, ele pode não Sim. ser o único, mas Um. ele é o projeto Mas que a é. gente estava pensando que a gente tinha que iniciar. Sim. Incrível. E aí você conta que a Maré, então, ela vem se criando dentro da Ecoar e agora ela é uma companhia independente, né? Que tá caminhando aí sozinha, né? A É. partir desse ano de 2026. E o que você acha que mudou de lá pra cá? Laura, ela disse assim ano passado, nos nossos processos de construção da companhia, né? Numa reunião muito importante que a gente teve para entender as emoções por trás disso, ela disse assim: é que antes nós éramos
um membro de um instituto, né? Nós éramos um braço de um corpo que não era só nosso. Existia um instituto que abrigava a companhia de dança. E hoje nós somos um corpo único. Então a Maré, nesse lugar de companhia de dança, deixou de fazer parte de algo, né? De ser um membro de algo para nós sermos um corpo inteiro que se movimenta junto, Que que, balança junto. que balança Aham. junto, mas com muita profundidade. Então, é isso que a Maré se tornou esse ano, né? Aham. Um corpo. E eu já vou aproveitar aqui para perguntar o que que vocês pensam assim para a Maré dentro desse contexto interdisciplinar. Então, vai ultrapassar o lugar da dança, vem aí uma coisa com teatro, uma música, um musical, um audiovisual, como que é isso? A gente consegue alguma informação? Vamos ver o que a gente pode falar, né? Eu ia falar assim, primeiro que Iago constrói os espetáculos que nós agora estamos fazendo uma temporada, a gente está nesse primeiro semestre de 2026, a gente decidiu fazer uma temporada de 3 espetáculos seguidos, né, em meses seguidos, para justamente posicionar a marca da companhia como Maré para um público que já é um público que conhece a companhia, Sim. que era a antiga Cia Jovem de Dança da Ecoar. Então, a ideia é trazer esses espetáculos que vão fazer parte do repertório da companhia nesse lugar de reposicionamento, mas sempre pensando aqui a cabeça aqui de quem tá na direção, é pensando lá na frente. A gente tá fazendo aqui agora, mas nossa mente já tá lá na frente e o corpo tá aqui, sabe? E aí vem a nossa bossa, né, que foi o primeiro espetáculo, vem Bráfrica em segundo espetáculo e Forrobodó que vai acontecer esse mês de junho. Mas Bráfrica, ele inicia essa história da companhia, Iago traz isso, constrói isso e é um espetáculo lindíssimo, né, que mistura ritmos, quer dizer, é a força do Axé Music ritmado com outras linguagens artísticas, Dança. que é a dança e a orquestra que tá ali, né? Uhum. Então não é uma percussão apenas tocando, né? Existe outros músicos tocando também, outras linguagens e a dança ali fazendo a interpretação musical. Então, Bráfrica para mim eu falo para Iago assim, ela sempre vai significar a companhia, assim, toda essa história da companhia. Mas sim, pensamos em uma. Eu falo pra ela, acho que a gente tem que inovar, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, assim. Pra África já é muito fora, mas como trazer inovação, assim, porque a gente tá em um contexto que é o interior da Bahia, interior de qualquer lugar já é mais difícil, né? E aí a gente falar do Nordeste, falar da Bahia, já é ainda mais complicado no contexto Brasil. Então, como é que a gente mostra para as pessoas que aqui também tem outras coisas, Sim. sabe? Que aqui também a gente cria de tudo, a gente faz muita coisa. O Bráfrica, ele vem para homenagear a nossa raiz, de onde viemos, de onde somos, a nossa cultura, quem construiu isso tudo aqui. Mas a gente também pensa em fazer outros tipos de espetáculos e construções multidisciplinares que vai trazer para o outro público que talvez não enxergue a gente nesse lugar, que somos capazes e que vamos alcançar esses espaços, assim, espaços diferentes, espaços que tenham multilinguagens artísticas. Laura fofoca menos que eu sou mais fofoqueira, e depois ela fica puxando minha orelha. Mas eu tava pensando aqui de que forma a gente pode dizer um pouquinho. Eu acho que tem duas coisas para acontecer que carrega muito dessa multilinguagem. A primeira é que a gente vai levar um espetáculo para dentro das telas. Essa é uma intenção nossa, né? É uma intenção. Aí a gente não pode dizer quando vai acontecer, porque isso depende de milhares de coisas. Mas uma outra intenção é que a plateia esteja dentro do espetáculo. Então, tem duas coisas. Ela faça parte desse. Tem duas coisas novas sendo pensadas aqui dentro dessas cabeças que tem a ver com isso. Levar o espetáculo para dentro das telas e trazer a plateia para dentro do espetáculo. Maravilha, vem uma coisa aí, então acompanha nas redes sociais para acompanhar esses próximos processos. Eu vou querer falar um pouquinho dos espetáculos, mas em breve. Antes disso, eu quero falar sobre essa trajetória, né? Teve essa transição, né? Até chegar na Maré enquanto uma companhia profissional, mas muitas pessoas passaram, né, pela companhia. Então, como foi lidar com tantas pessoas, com vários corpos diferentes, com limitações diferentes, técnicas diferentes, culturas diferentes, né? E pensando que a gente tem uma companhia
que está aqui no interior, né, que está aqui nesse litoral, qual que é a importância disso, né? Qual que é a importância dessa companhia, desse fazer arte dentro desse espaço, né? Pode falar um pouquinho para nós? Meu processo de criação sempre teve uma sensibilidade muito grande com os corpos que dançam. Então eu sempre digo que lá no release de Bráfrica a gente fala um pouco sobre isso. Esse foi um espetáculo que também se inspira nos corpos dos bailarinos, porque ele foi o primeiro espetáculo da companhia, então não existia, digamos assim, uma linguagem do grupo, mas existia uma individualidade em cada bailarino que estava compondo ali em 2021 a criação da companhia. E eu acho que muito da corporalidade de quem estava ali nesse processo de criação surgiu como movimentação para o espetáculo também. Nessa primeira montagem, todos os bailarinos eram baianos. Então, todos os bailarinos tinham uma ligação com a Axé Music, todos os bailarinos tinham uma ligação, de alguma forma, com a cultura do carnaval. Então, a gente foi trazendo o que de carnaval, o que de axé tinha no corpo de cada um para a construção do espetáculo. Então, quando eu penso em falar sobre criar para corpos tão diferentes, isso nunca é um limitador na minha cabeça. Eu acho que isso é um lugar de o quanto que a gente pode ter de originalidade, já que a gente tem corpos tão diferentes, né? O que é que o palco e a cena podem ganhar com o fato de terem pessoas tão únicas no palco entre si? Em um momento, isso acaba ganhando um lugar de unicidade no palco, de movimentações de grupo, sincronizadas, mas eu acho que ainda assim eles continuam existindo de forma individual. Então, isso, para a construção da companhia, num estado que é tão diverso, né? A Bahia, ela carrega essa diversidade em si. Uhum. A cidade de Porto Seguro, o interior da Bahia também é cheio de diversidade. Mas aqui, em Porto Seguro especificamente, tem o mundo inteiro. Tem um pouco do mundo inteiro. Então, eu acho que é também diverso e eu acho que fazia sentido para a companhia que isso invadisse a construção da nossa identidade, da nossa movimentação. Então, para mim, isso foi um ponto bom, lidar com corpos tão diferentes. Incrível. E Bráfica é o primeiro espetáculo da companhia. Primogênito. É o primogênito, certo? Então, quando você vem de Itabuna, já chega construindo isso com essa galera. Então, o processo criativo se dá a partir desses corpos, dessas vivências e tudo mais. Nós tivemos uma reunião de direção, eu tinha duas propostas para o primeiro espetáculo. Mas uma proposta a gente entendeu que ela era muito contemporânea, né, para uma companhia que ainda estava aprendendo a experimentar uma cena contemporânea, né? Então tudo isso ainda estava se construindo aqui, né, em Porto Seguro. Então nós resolvemos fazer um espetáculo que estava mais próximo da memória de quem dança Uhum. e da memória de quem assiste. Esse processo de identificação, de ouvir as músicas e ativar uma lembrança, ativar uma memória, e você poder cantar aquelas músicas que estão sendo tocadas ali. Então a gente se convenceu de que para ser o primogênito tinha que estar mais ligado ao território, à identidade que a gente já carrega, né, por ser baiano. E aí decidimos por Bráfrica por isso. Sim. E como foi transformar o axé nessa linguagem contemporânea? Como que foi esse processo? Assim, Laura traz pra gente, né, que a gente pega o axé e aí mistura com outras coisas, né? Tem essa presença da orquestra também, mas como foi transformar isso num espetáculo de dança contemporânea? Porque quando a gente fala assim, por exemplo, Nossa Bossa, ou Forró-Bodó, né? Forró-Bodó, que vamos falar dele daqui a pouquinho, a gente já pensa em forró mesmo. Então, tipo, aí a galera chega lá e vê que tem outras vertentes do meio da dança que estão ali contando a história do forró. E como que foi isso, né, dentro do axé? Quando eu fui estudar, mergulhar na construção do Axé Music, eu fui percebendo que ele recebe influência de vários lugares. Mas a influência diaspórica, né, a cultura de África presente na construção do axé, porque o axé tem como base as células musicais que foram criadas nos blocos afro do Carnaval de Salvador. Então, o berço do axé está nos blocos afro. E quando você vai se voltar a estudar essa cultura dos blocos afro, você encontra a África na base e no topo ao mesmo tempo. Uhum. Então, a escolha do nome ela começa a partir daí. Mas eu acho que foi uma intensa descoberta perceber como o ritmo ele foi ganhando células musicais
em todo o tempo da contemporaneidade. Então, ele começa com essa raiz mais voltada ao afoxé, ao ijexá, às músicas que eram tocadas em bloco afro, mas aí ele vai ganhando a influência de Jerônimo, que traz a música latina para a construção do Axé Music. Ele vai sofrendo influência do Olodum especificamente, que dentro dos blocos afro tem uma participação grande na modificação da forma de se apresentar o axé para o mundo. A gente ganha influência dos toques agudos quando surge a timbalada com Carlinhos Brown. E a gente tem uma mudança rítmica com a chegada do pagodão baiano, porque isso também é o axé music. E aí vem Pissirico e coloca um lugar das bacurinhas tocando no palco e muda de novo a célula rítmica. Então, foi um ritmo que ele veio sempre com essa originalidade baiana, mas acrescentando coisas novas. E quando eu me deparei com isso, eu falei, nossa, tem muita riqueza aqui. Riqueza para fazer os corpos se movimentarem diferente. Então, o espetáculo ele começa ali recebendo a imagem de um pai espiritual do axé na terra. Então, o Omolu ele sai do Orum para o Aiê, atraído pela energia do carnaval. Então, a nossa dramaturgia ela começa assim. Mas ela vai se aproximando desse ser contemporâneo de cada pessoa que contribuiu para a construção desse ritmo. Mas entendendo que é um ritmo de Brasil, mas que também é um ritmo de África. E foi enriquecedor. Bráfrica. Esse nome é incrível, gente. Eu amo, eu sempre gostei. E é nosso, esse nome é nosso. Esse nome não é de outro lugar. Sim. Esse nome é o nome da maré. Lindo, lindo. E apresentaram recentemente, né? Apresentamos recentemente, né? Bráfrica. É nosso bailarino. Gente, eu também sou parte dessa família. Renan também é faço parte. multilinguagem, né? Entendeu? Vamos agradecer ao FSB, né? Gente, a universidade aí na vida dos artistas. Eu amo. Agora queremos saber de Forró Bodó, né? Estamos chegando em junho. Com certeza já estamos aí nos processos, nas loucuras. E estamos. E quero saber, assim, de onde que nasceu Forró Bodó. Qual foi essa ideia? Ai, explodiu na mente, é isso, vamos fazer, vamos criar. Bráfrica tinha surgido desse lugar de ser um ritmo de cultura popular, né? E eu não imaginava que isso ia virar uma trilogia, eu não pensava, não tinha esse plano de imaginar outros ritmos nesse lugar. Acho que sempre esteve posto que a companhia ia continuar sempre trazendo a cultura brasileira para a cena. Mas Porto Seguro em si é uma cidade que a gente tem o movimento do forró não acontecendo pontualmente nos festejos juninos. A gente tem forró aqui na cidade o ano inteiro. E quando eu falo forró, são bailes de forró com trios de pé de serra, de forró tradicional. Então, uma zabumba, uma sanfona e um triângulo no palco e pessoas dançando uma noite inteira. Mas isso acontece em localidades diferentes, né? Caraíva, Arraial da Ajuda, Trancoso, Santo André, toda essa região aqui, em Porto Seguro, aqui na sede, digamos que de terça a domingo. Não, de segunda a segunda, porque segunda eu já lembrei que tem forró em Caraíva. Então, a região, ela bebe do forró o ano inteiro. Então, apesar de ter vindo de um lugar que tem festejos juninos todos os anos, eu encontrei em Porto Seguro um forró que permeia a semana inteira. E a cultura daqui carrega isso, né? E eu fui a um baile de forró, eu sabia dançar forró, esse forró dança de salão, girinhos aqui e ali, mas muito no lugar de ter feito aula. Mas eu não era uma pessoa de frequentar os bailes de forró. E aí um amigo me levou. Engraçado. Não foi conduzindo alguém, como eu costumo fazer, que eu senti na pele essa força do forró. Foi sendo conduzido. Então, eu tenho um amigo coreógrafo, Marcos Vinícius, que ele me inspira muito, assim. Quando eu comecei a ser coreógrafo, eu já olhava para ele nesse lugar de admiração. E hoje a gente tem uma amizade, uma troca muito bonita. E ele me levou pro forró e ele me conduziu no forró. E ali eu percebi que forró, dançar forró a dois, não tem só esse lugar de saber girar. Que aqui tem uma galera que dança forró, assim, treina muito essa dança, né? De forma técnica e faz aulas, ou vai há muito tempo e já ganhou um repertório. Então, você chega no baile, você vê todo mundo dançando muito. Mas não foi esse lugar, foi o lugar de como ele me fez perceber que o nosso corpo sente cada instrumento daquele que está tocando ali.
E eu estive em Porto Seguro nesse lugar de vir trabalhar aqui, como muitas pessoas fazem. Mas Porto Seguro foi aos poucos se tornando meu lar. Mas eu acho que se identificar com um território tem a ver com se identificar com a cultura de um território. A partir do momento que eu comecei a ir para esses bailes de forró, parece que eu entendi essa cidade como lar. E nesse processo de entender, eu vi que era uma coisa que a gente também não poderia deixar de falar sobre. Se o carnaval tem esse lugar de prestígio para quem é da Bahia, do interior da Bahia, o São João também tem Também. tão quanto. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre um ritmo que representa de formas diferentes o Brasil em todos os estados do Brasil, Uhum. que ele é patrimônio imaterial do nosso país. Então vamos falar também sobre isso, já que a gente está inserido nesse território e querendo beber da cultura desse território. Então Forrobodó surgiu disso, de ser sensibilizado por cada instrumento daquele, mas pela história desse ritmo, que também conta muito sobre a gente, que também é um ritmo que recebe total influência da diáspora. Então esse perfil da companhia, essa escolha nossa de ser uma companhia afrocentrada também faz sentido quando a gente pensa sobre o forró. Por sinal, forrobodó é um termo que vem de África. Aqui na Bahia a gente diz assim, passou a noite na gandaia, né? Passou a noite no reggae. Mas lá dizia-se assim, passou a noite no forrobodó, hein? Então nem estava ligado ao ritmo forró. Uau, que legal. Quando o forró surge em Recife, tem esses forrobodós, que é uma galera que trabalhou o dia inteiro, que não tinha tempo de curtir Uhum. durante o dia, ia passar a noite no forrobodó. E eis que o ritmo vai crescendo e aí ganha uma primeira gravação fonográfica lá no Ceará, lá em 37, né, no século passado. E com essa gravação, eis que surge essa abreviação do termo forrobodó e se torna o ritmo forró. Forró. Então, por isso que também o nosso espetáculo tem esse nome, porque a gente também pensa nele como a raiz de onde ele surgiu, né? Massa, massa. Então já deu pra ver que Iago ele vem com essa parte mais artística, É, criativa e viaja e flui, né? Mas aqui Laura vem com essa parte da produção que é muito importante também e por ter esse contato, né? Por ser artista também, né? Isso é muito importante. Tem que ter essa sensibilidade, né? E aí quero saber como que é pra você estar atrás olhando tudo e direcionando e falando, ó, aqui pode, aqui não pode, e puxando a orelha de água e deixando fluir, e ao mesmo Muito. tempo, como que é fazer sim. essa produção desses espetáculos? Eu hoje falo assim pra Iago, eu nem tô tanto na produção junto com os bailarinos, assim, justamente porque hoje eu moro em Salvador, a gente pensa, a gente convive o tempo todo à distância, né? A companhia comigo, e aí eu venho, agora eu tô vindo mais, né, com as Sim. apresentações pra fazer essa conexão, pra trazer, para colaborar também na produção e tudo mais. Mas pensar a companhia hoje para além do espetáculo é muito importante. E é o que eu falo para Iago, assim, ele tem essa mente criativa e a mente criativa ela precisa respirar. Ela precisa ter um momento de parar e ter o seu tempo livre e ter, sabe? Porque é aí que vai vir os insights, vão vir pensamentos e vai vir a criatividade. E tem que ter alguém que vai estar por trás pensando lá na frente. Então ele vai pensar no novo espetáculo? Sim, mas aí quem vai fazer isso acontecer? Porque para fazer isso acontecer, a gente precisa de investimento. Para a gente manter um bailarino, a gente precisa de investimento, a gente precisa de recurso. Ninguém sobrevive sem salário e é isso aí. Sim. Então, somos artistas, mas nós queremos, né, os nossos direitos. Então, nosso direito de sobrevivência e de vivência mesmo, né? Não só sobreviver. E então, esse é um lugar que eu trago o Iago. Então, quando ano passado eu falei, então a gente tem que abrir a gente tem que manter a companhia. E aí ele falou, mas tá, mas como é que eu vou manter? Porque eu estava dentro de um instituto que colaborava muito para esse recurso chegar, né? Com os contatos, os padrinhos, né? Que eram as pessoas que Sim. investiam nos bailarinos. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Hoje, o nosso foco maior é justamente é, encontrar oportunidades desse investimento chegar até nós, assim. Então, chegar pra gente, né? Pra gente conseguir manter essa companhia, pra gente conseguir respirar pra criar e não só pensar como é que a gente vai sobreviver.
né, no amanhã. Então, é esse o lugar e esse papel que eu tô, assim, de construir oportunidades para que todo mundo que está aqui consiga se manter da melhor forma e que a gente consiga produzir coisas cada vez maiores e melhores, né? Porque eu acredito muito no potencial da companhia como um todo, no potencial artístico de Iago de criar, no potencial artístico dos bailarinos e principalmente na junção de todos esses corpos juntos Sim. e de futuras e futuras pessoas que podem entrar e fazer e compartilhar dessa mesma maré com a gente, né? Mas como é que a gente leva isso para outros espaços, né? A companhia nunca saiu da Bahia, né? Então, como é que a gente leva para Sim. outros estados essa nossa arte, né? O que a gente cria. É, e aí vem um espaço que é de como chegar em pessoas que vão investir, sejam empresas, sejam editais, sejam financiamento, enfim. Então, pensar em oportunidades disso chegar até nós, porque companhias do Brasil, elas se mantêm dessa forma, né? Não tem como vivermos somente de bilheteria, isso é uma realidade. Então, viver de bilheteria seria esgotante, né? Então, como é que a gente vai construir essas oportunidades, e aí posicionar a marca da Maré, fazer esses 3 espetáculos tem muito a ver com isso, né? Para a Sim. gente reposicionar a companhia, mas também ter portfólio, a gente ter histórico, ter contexto, ter o que comprovar, porque temos muita coisa e essas pessoas Sim. precisam assistir a companhia, essas pessoas precisam enxergar a companhia, enxergar para além do centro-Brasil, capitais, Uhum. pensar em outros espaços que estão criando coisas lindíssimas que podem representar o Brasil. O Brasil pensa assim, o Brasil é uma grande marca, né? O Brasil, Uhum. ele tem um brand, né? Ele tem uma Sim. marca, uma identidade. Então, a identidade, ela tá só nas capitais do Brasil? Não, tem vários outros pontos de cultura acontecendo em outros diversos territórios, em outras diversas localizações, de diversos corpos, diversas pessoas diferentes, construindo coisas que representam o Brasil também. Então, a ideia é justamente fazer com que a Maré seja vista como a representação do Brasil. Estamos representando a Bahia, o Nordeste, mas estamos representando o Brasil. Então, como é que a gente também é visto lá fora? Temos companhias lindíssimas no Brasil que criam coisas maravilhosas e estão fora, que são nossas referências também, mas nós também somos muito diferentes dessas companhias que já existem. Então, sim, tem espaço pra gente. Eu acho que falta esse olhar, né? E principalmente a gente também que tá começando, né? Eu falo, a companhia tem 5 anos, mas a Maré tem 6 meses, né? Vai fazer. Então, 5 meses, Sim. é. 5 meses, vai fazer 6. Então a Maré tem só 5 meses. Uhum. Mas então a Maré, ela precisa de tempo. A gente tenta correr contra o tempo, porque isso é fundamental para a manutenção. Mas a Arrasou. gente também precisa ter essa paciência com a companhia. Somos muito novos, né? Todos nós que fazemos parte somos muito novos e estamos compreendendo as coisas juntos, aprendendo juntos. Eu trago um pouquinho da minha experiência, mas eu tenho muita coisa a aprender também na minha vida e a gente fazer com que isso cresça, com que a companhia possa ter espaços que outras companhias hoje têm muitos espaços, mas nós somos diferentes, como eu falei. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, Sim. tem como a gente fazer muita coisa linda aí pelo Brasil afora. E perceba Arrasou. como essa nossa sensação de ter ido para o Sudeste e termos quisto voltar para a Bahia, para o nosso território, também tem a ver com o discurso da companhia, né? A gente quer dizer que esta companhia, para funcionar, ela não vai precisar ir para o centro. Ela não vai para o grande centro. Exato. A gente quer dizer para bailarinos como nós e como tantos colegas nossos que precisaram receber quase que uma obrigação. Você quer seguir carreira? Então vem para cá. Uhum. Você quer seguir carreira? Vai para aqui, para o sudeste do país. Você quer seguir carreira como bailarino? Vai para Europa. Ou Europa. Aí é o lugar que você vai ser bem remunerado, que sua carreira vai dar certo. Então, isso para alguém que tem um perfil profissional dentro de uma escola de dança, dentro de um grupo competitivo de dança, é quase que uma obrigação. Sim. E essa obrigação, ela não nos agradou. Uhum. Então, é um lugar de reconhecimento das nossas emoções enquanto artistas, de acreditarmos nesse território que a gente está e de querer fazer as coisas verterem daqui, mas é uma realidade de muita gente que está ao nosso redor, que quer poder continuar fazendo arte no seu lugar.
perto da sua família, já que tantas outras pessoas podem fazer isso, né? Crescer ali investindo em arte ao lado de seus pares, de suas famílias, que as pessoas daqui também possam ter esse lugar. Então, acreditar nisso fora do centro é acreditar nos nossos sonhos do passado e de que pessoas também podem sonhar como a gente e realizar isso a partir daqui. Essa é uma intenção nossa. E Tudo. vem da inquietude mesmo, assim, de não aceitar. Tipo, eu Uhum. acho que a nossa união e o que a gente vem construindo é justamente da inquietude. Somos muito inquietos, isso é uma realidade. Minha mente é muito quieta, Iago é muito inquieto. Então a gente vai se organizando juntos aqui. Mas a inquietude é que faz a gente se movimentar. É a inquietude que faz a gente pensar em novas oportunidades, em falar, não, não quero isso pra mim, isso aqui não faz sentido, tipo, eu não vou seguir isso aqui. Então, voltar para Bahia, pra, eu acho que não é que não foi fácil voltar para Bahia. Uhum. Mas carregar esse peso, tipo, será que eu deixei minha carreira de lado? Sim. Hoje eu ressignifiquei muitas coisas e eu tenho muita certeza de quem sou. E água, a mesma coisa. Então, mas para isso foram muitos processos de, poxa, será que eu deixei minha carreira de lado? Sim. Será que eu perdi tudo porque eu não quis ficar nessa cidade? Porque eu não quis seguir isso aqui? Porque eu quis ficar mais perto da minha família, por exemplo? Isso pra mim é uma coisa inegociável, sabe? Assim, estar mais próximo da minha família. Eu nem moro na mesma cidade, minha família mora em Itabuna ainda, eu moro em Salvador. Mas já estou mais perto. E em Sim. Salvador eu me sinto em casa. É. E hoje estou aqui em Porto e estou me reconhecendo nesse espaço que na minha infância eram minhas férias, sabe? Sim. Assim, eu vinha muito para passar férias aqui. Então, tem muito esse lugar da inquietude, de não aceitar coisas que pra gente não faz sentido. Por mais que pra isso a gente tem que enfrentar muitas coisas, e tem mesmo. É, isso que vocês trazem é muito importante. Eu posso falar nesse meu lugar de bailarino também. A arte, ela pode ser um pouco cruel, né, com a gente. Eu saí de São Paulo, capital, para vir para Porto Seguro, interior, né, da Bahia. Tipo, todo mundo, meu Deus, você tá louco, o que você vai fazer lá? Que não sei o que, é aqui que estão as E é isso que a oportunidades. gente quer. Tá entendendo? E isso que vocês trazem é reforçar essa ideia de que é possível dançar no interior, no litoral, né, do sul da Bahia. É possível fazer e acontecer. Então, nossa, agradeço muito por essas falas e aproveito também para reforçar isso, né, que a Maré está aí aberta para novos investidores, né, novos Super. contratos, novas coisas, novas oportunidades, né? E vamos fazer essa maré rodar aí por esse Sim. país e pelo Encher. mundo, e encher e transbordar, não é mesmo? Sim. Certo, e aí vocês falaram dessa trilogia, né? Então a gente tem aí Bráfica, que fala de axé, forró-bodó, e o terceiro a gente já pode saber o que é que vem aí, se vem esse ano, se não vem, como que tá. Nós estamos em processo de idealização, né? E aí tudo fica muito incerto, sobretudo nesse sentido de investimentos, de o que é que faz esse Sim. espetáculo ganhar corpo, porque só a mente pensante não dá conta de levar um espetáculo para cena, né? Tem muitas coisas para acontecer. Então, provavelmente surge esse ano o último espetáculo da trilogia. A nossa intenção é essa. E a gente vai continuar bebendo de um outro ritmo de cultura popular brasileira. Então, a trilogia se encerra para trazer esse ritmo que é tão importante para a construção da gente enquanto artistas, esse ritmo que a gente aprende criança com as pessoas que já desfrutam, que já sambam na sala de casa, né? A gente não aprende a sambar numa escola de dança, a gente aprende a sambar com alguém da nossa família ou vendo alguém sambar em qualquer lugar, seja num vídeo, numa TV ou na rua. Mas eu acho que a gente aprende a sambar vendo, não Tudo. aprendendo técnica, né? Então isso é tão latente de cultura popular que o brasileiro ele já é visto com essa marca. Então acho que finalizar a trilogia com samba, já deixando aí pra galera que é a primeira vez, Tudo! vai Vem ser aí! uma outra experiência de a gente imergir nessa cultura popular. E esse lugar do corpo como esse patrimônio também cultural, né? Podemos dizer assim, né? Vocês têm nós, né, temos esse trabalho de pesquisa de campo, então em Forró-Bodó era muito forró para ver, para dançar e fazer. E aí como que vai ser isso aí nesse samba agora? Tipo, vai ser nessa mesma ideia, a gente vai sair, vai sambar, vai revisitar memórias, como que é isso? Eu acho que a gente vai sair da sala
para ir para roda, né? Acho que o Uhum. nosso samba vai ter muito de roda. E eu acho que a roda vai sair da rua para ir para nossa sala. Eu acho que essa troca vai acontecer muito nesse processo de pesquisa e também essa discussão que existe em torno da quantidade de sambas que um país só tem. Nós não temos só um samba, assim como nós não temos só um forró ou só um axé. São ritmos tão do povo que eu acho que cada canto do país recebe esse ritmo de uma forma. Então, acho que a nossa pesquisa, de novo, vai se debruçar na quantidade de sambas que existem num corpo brasileiro. São muitos Brasis. Muito. Isso. E a Amarela é muito Brasil, ela é muita coisa, né? Eu não sei se as pessoas de casa e as pessoas próximas, talvez, conseguem sentir isso, mas quando fala maré, quando se pensa em maré, eu penso dessa forma. Muita coisa acontecendo, muita coisa que vai fluir aí, que vai nascer. Bom, acho que é importante a gente dizer que a Maré tá numa temporada, né? Tivemos aí a apresentação de Nossa Bossa, tivemos a apresentação de Bráfica recentemente, e vem Forrobodó, querem fazer um convite, convidar a galera. Sim, claro. O Forró Bodó vai acontecer dia 20 de junho no Centro de Cultura de Porto Seguro, às 20 horas. Classificação livre. Esperamos todos vocês aqui de Porto, para comemorar esse mês junino conosco. Isso, e é legal porque os festejos juninos da cidade esse ano começam no dia 20 de junho. Então, nós nos sentimos parte também do calendário Calendário. de São João da cidade, né? Exatamente. É um dia de comemorar também. Maravilha. Bom, estamos indo para o nosso final. E eu quero fazer uma pergunta mais reflexiva, assim. Sim. Eu quero saber o que que vocês esperam para a Maré daqui a uns anos? Onde vocês enxergam a Maré? O que que vocês almejam, assim, conquistar com a Maré, sabe? Então, pensem aí um pouquinho e falem pra gente. Eu acho que quando Laura trouxe assim que nós queremos representar o Brasil, é de nós conseguirmos mostrar ao mundo, quando pensarem no nome maré, que além de ser esse fenômeno incrível, magnético, que liga a lua ao mar, que liga a terra ao céu, mas quando falar o nome maré, que as pessoas também pensem em dança, mas não só aqui, no mundo. Então, que a maré consiga, emergindo aqui do interior, né, nascendo, tendo essa nascente aqui, ganhar o mundo na imensidão que é o mar. Então, que quando a gente fala em maré daqui a uns anos, alguém pergunte: a companhia? Hum, Eu vejo a maré profunda desse jeito. Eu acho que quando o nome surge, a gente sente ele tão encaixado com o que nós imaginamos para a arte que a gente faz, pela profundidade e pelo tamanho que se tem. É isso que eu imagino para maré. Sim, e me veio um pensamento aqui que aconteceu agora, essa semana. É, geralmente, quando os artistas criam alguma arte, principalmente a dança, que já tem esse lugar por muitos anos e foi visto como lugar da elite brasileira, o balé clássico, né? Por muitas pessoas brancas que faziam o balé clássico, e quem acessava esses espaços culturais, esses teatros, eram pessoas da elite brasileira, uhum. que a gente possa abrir portas para outras pessoas estarem presentes nesses espaços culturais. Não só como o artista está presente representando outros povos e outros corpos brasileiros, mas que a pessoa da plateia, que nunca pisou no teatro, possa ir e se identificar. Porque o que a gente faz não é só para quem conhece de cultura, mas é para toda a população brasileira. E eu tô falando isso porque nesse espetáculo de pra África, nesse sábado que aconteceu, eu ouvi de um parente meu que nunca pisou no teatro. Nunca pisou no Olha teatro. só. Ele nunca foi no teatro da vida dele. E ele falou: Eu gostei. Gostei muito. Sabe assim? Sim. Mas é isso também que eu quero que a Maré seja. Um lugar que cria oportunidades para que as pessoas conheçam a própria cultura, que não consegue, sabe, identificar e falar sobre, mas que faz parte dela também. Ela Uhum. também faz parte dessa cultura. Então é essa Maré que eu também enxergo, de ver um público diverso assistindo a gente e que se reconheça na gente.
Que É. lindo! Porque as companhias de dança no Brasil, sobretudo as estatais, elas não acompanham o perfil do nosso país. O nosso país é um país com uma maioria de pessoas negras. Uhum. As companhias de dança não refletem isso. Então, realmente foi um lugar de não acesso dessas pessoas. E a Maré, ela acredita nisso desde o início, né? Que a gente vai representar o nosso lugar, mas não só, como Laura disse, não só no palco, mas de quem assiste. Mas quem é que desenha os nossos figurinos? Quem são esses bailarinos que interpretam? De onde eles saem? E quem Uhum. faz a iluminação? Quem é o técnico? Quem é o técnico? Sim. Essa geração de emprego e renda, ela vai invadir, vai trazer pessoas de fora para cá ou a gente vai aprender com o que as pessoas que estão aqui já fazem? Né? Quem é que está por trás nas redes sociais, no marketing? Isabela tá ali do cantinho acompanhando a Sim. gente. Então essas pessoas são de onde? São do nosso território? Uhum. E eu acho que potencializar esses resultados da Maré é juntar os talentos de quem é daqui, para que o mundo ganhe com isso identificação, para que bailarinas e bailarinos possam estar de diversos lugares entendendo: eu posso ser bailarina, eu posso ser bailarina, eu posso trabalhar com arte, eu posso estar numa cidade que tem um curso de bacharelado interdisciplinar em artes, de artes do corpo em cena, de som, imagem e movimento, que são cursos de formação em arte numa universidade federal, em que elas não precisem se formar e sair da cidade que se formaram para ir buscar emprego em outros lugares, mas que exista aqui também um lugar para que isso ganhe espaço e que ganhe a cena, porque ninguém segura as águas. E a Maré vai ganhar esse mundo assim. Sim. Que ganhe o mundo. Eu quero parabenizar vocês por transformar o sonho de vocês, o sonho de tanta gente. Porque tantas pessoas passaram, né, pela Maré, muitas pessoas vão passar. E isso vai fazendo com que as ondas fiquem mais fortes, né, que alcancem cada vez mais lugares e Sim. que isso venha transbordar e encher. E que a Maré possa ir rodar esse mundo, porque o trabalho, tudo que acontece é lindo e obrigado por esse acolhimento que vocês têm com todas as pessoas. É uma família, né? Família. E eu costumo dizer que a Maré é um presente, estar na Maré é um presente. Então, que venham caminhos lindos pra Maré. E aí eu quero fazer um bate-bola. Será que a gente consegue? Tipo, de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos tentar. Eu falo, você já. Primeiro pensamento, tum-tum, e aí a gente vai Ai, meu Deus. tentando Ok, fazer. ok. Bora, respira, vai dar tudo certo. Vamos lá. Um ritmo, Axé. Samba. uma dança, Forró. Eu fui no Contemporâneo. arrasou. Uma cor da Maré, azul. Marrom. um sonho, Nossa. e aí já vai nele que flui, agora pode pensar até ali. Um sonho. A maré. Uhum. Trabalhar com o que eu acredito do fundo do meu coração. Um lugar, Coaraci. Eu vou falar Itacaré. chique. Maré pro Iago, Movimento. maré pra Laura, Caminhos abertos. maré pro Brasil. Profundidade. Representatividade. E maré pro maré, Arte. Brasil. amei, gente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado também. Agradecer obrigada, a menina. presença de vocês Obrigado. e a oportunidade também de estar aqui fazendo
esse pódio. Bom, é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso primeiro encontro para conversar com a galera da Maré Companhia de Dança, os nossos queridos diretores. E nosso bailarino. E o nosso bailarino Renan Batista, Apresentador. apresentador interdisciplinar. Bom, nas próximas teremos outros bailarinos aqui, teremos outras pessoas Que que constroem a constroem a maré, certo? Então, um beijo para todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.